Antes de qualquer coisa, antes de falar tudo que tem para falar, a gente vai falar do Palmeiras que enfrenta o Mirassol, a gente vai falar do Santos que enfrenta o Flamengo. E o Neymar treinou bem, tá mais magro, batendo falta, muito legal mesmo. Esse cara bem, o cara joga muito, mas vamos ver, vamos acreditar. Aí, no dia de ontem à noite, saiu outra, eu não sei como é que... Fatura do cartão corporativo do André Sanches. Do André Sanches não, do Corinthians, sendo que ele gastou nessa outra fatura outras coisas mais. Aí, para deixar bem claro, falam que são 217 faturas. Já saíram 2, faltam 215. Mas, ao mesmo tempo, me parece que teve 16 votos a 0 em relação ao Augusto, a Daiane, ao Sidorf e ao Pedro Silveira, em relação ao que eles acham e vão discutir desse vazamento das faturas. Certo ou não, é a primeira coisa pra você falar. Luiz Fabiano, Monstro Sagrado, filho do Kid Bengala. Isso. Que faz filmes e mais filmes. Não para de fazer filme. Não para de fazer filme. É um ator. Exatamente, leva jeito. Craque, seguinte, ontem a reunião extraordinária do Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, em que foi debatida essa questão das faturas do cartão corporativo. Entre os temas debatidos, não só um possível ato ilegal do André Sanches, que ele mesmo atestou que usou o cartão para gastos corporativos, mas também como essas faturas foram vazadas. Estão sob investigação o próprio presidente Augusto Melo. Porque o clube está se sentindo lesado. Porque esses vazamentos incluem dados bancários. Tá. Né? Então, Tá certo. o clube vai fazer essa investigação. Alguém que pegou lá de dentro, certo? Exato. O Augusto Melo é investigado, o Pedro Silveira, ex-diretor financeiro, é investigado, o Luiz Ricardo Alves, conhecido como Sidorf, que era gerente financeiro também, e a Daina Barossi, que era assessora de imprensa do presidente Augusto Melo e, por certo tempo, funcionária do Corinthians também. Certo. Esse é o primeiro tema de análise. Tá, esse é o primeiro tema. Isso. O segundo tema que eu queria te perguntar, em relação ao cartão corporativo, quando um presidente termina o seu mandato, ele tem que entregar tudo para o outro presidente. Como é que o André Sanches ficou durante 3 anos com o cartão corporativo e ainda gastando coisas que ele não era mais o presidente? Porque pela fatura tem a data lá, Sim. 2023. Sendo que a compra no Oba frigorífico, se eu não estiver errado, uma fatura de 1.270, acho que 3 vezes de 1.270, dia 8 de janeiro de 2021, ele já não era mais o presidente. Exato. O presidente era do Duílio, certo? Perfeito. Essa fatura que você cita de 2023, ela foi divulgada pelo mesmo perfil que tem divulgado essas faturas, o Pastor Mala do Twitter. E ele traz de 2023... Ninguém sabe quem é. Exato. Eu não sei nem se ele quer divulgar a identidade dele. Porque... Se ele existe, né? Não, eu já ouvi a voz dele numa live do YouTube, mas eu acho até que nesse tipo de situação, você sabe melhor do que eu, craque, é de certa forma perigoso mexer com alguns lados do Parque São Jorge, né? Esquece. E nessa fatura de 2023 Perigoso ainda não e dá consta... medo, né? Ou se dá. Não consta nenhum registro de gasto pessoal, mas ainda assim ele não poderia gastar estando fora de seu mandato e não tendo nenhum cargo, né? Porque o cartão corporativo, por vezes, ele é usado, por exemplo, pelo supervisor de futebol, na hora de reservar um hotel para delegação ou para pagar a alimentação dos jogadores, entre outros fins. O Andrés era só conselheiro, então ele não poderia ter direito a esse cartão corporativo que estava no nome dele, de acordo com a publicação do Pastor Mala. Eu ia citar... Por favor, antes de você citar, eu já disse e vou repetir. Para mim, pelo menos eu não tenho essa certeza, mas o único presidente que não usava o cartão corporativo era o Mário Gobi. Até o cafezinho o Mário Gobi pagava do bolso dele. Pelo menos o que eu sei. O Augusto Melo dizia também que não usava o cartão corporativo para fins pessoais. Enfim, acho que isso não deveria nem ser um elogio, né? Uma obrigação do presidente não usar o dinheiro do clube para fins pessoais. Foi votado também a possibilidade de levar adiante esse processo envolvendo o Andrés para a Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Resultado final da votação, craque, 16 componentes do CORE, 9-7
Então ficou apertado para que essa denúncia fosse adiante. Tem uma coisa boa e uma coisa ruim pra mim. A coisa boa é que 9 pessoas Tiveram essa iniciativa e vão Quiseram levar investigar e quiseram levar adiante. Essa coisa boa. A coisa ruim é que deveria ser 16-0. De acordo. E Certo? eu acho Não é? bem citar o nome do set. Pensando no Corinthians. Claro. Dessas pessoas que são corintianas. Exato. Então, se eu sou corintiano, eu não sou André Sanches, Augusto, Duílio, quem quer que seja. Olha, em benefício do Corinthians, nós temos que investigar, doa a quem doer. E quem for investigado, se provar sua inocência, tá tudo certo. Mas 7 pessoas não exerceram aquilo que se pensava a favor do Corinthians, certo? E são essas pessoas: Caetano Blandini, Alexandre Rusni, Ademir Benedetto, Guilherme Stranger, Miguel Marques, Mário Gobi e Duílio Monteiro Alves. Tá certo. Então já falamos a primeira, falamos a segunda. Agora eu queria colocar pra vocês, eu não sabia disso, fiquei sabendo hoje, Paulo do Vale, Bruno Miliose, Nina Gagliotti e a vocês todos que estão aqui nos donos da bola 7k.bet.br, que é o nosso grande patrocinador, diga-se de passagem, que eu sou embaixador da 7K. Daqui a pouco eu faço também Power Pulse da Lírios com meu grande amigo GG. Eu achava, Luiz Fabiani, e você leu o contrato do Memphis, né? Que ele ganharia aquele 1,5 milhão só pelos gols ou pelas assistências. Não é isso. E quando eu fiquei sabendo, e que por sinal tá aqui no Tatiaia Esporte. Isso, da época que eu trabalhava lá. Quando você trabalhou no Tatiaia Esporte. Exato. Foi você que fez isso. Uhum. Eu não sabia, filho, me perdoe. Imagina. Eu sabia que você trabalhava no Itatiaia, mas não sabia que você tinha feito isso, né? Aí, eu queria que você lesse de uma maneira tranquila, porque o programa eu que apresento, Sim. e de uma certa maneira eu que mando, Sempre. de uma certa maneira o Bricoflor está comigo, só que aí eu vou dar o tempo suficiente. Gente, vocês não têm ideia do absurdo que é o contrato do Memphis, cara. Que é inacreditável. Por favor. Vamos lá. Primeiro eu vou falar o valor total e aí depois eu vou explicando. O contrato do Memphis Depay, entre bônus, luvas, salários e demais encargos, pode chegar a 120 milhões de reais para 26 meses. Isso é, 2 anos de contrato e mais 2 parcelas do 13º. A Esportes da Sorte, principal patrocinadora do Corinthians, se comprometeu a pagar 57 milhões desse montante, que parte de um custo inicial de 82 milhões e pode chegar a esses 120 que eu citei através dos gatilhos. Vamos a esses gatilhos. Vamos lá, o que é gatilho? Tem muita gente que pensa que é... O da arma você dispara, certo? Você então dispara. quando você dispara, quando ele consegue atingir algo que vai disparar, a premiação que vai chegar nele. Certo. Então, por exemplo... Primeiro, as luvas. O Corinthians pagou uma primeira parcela de 2 milhões de euros em 9 de setembro de 2024. Pô, dia do meu aniversário, hein, Memphis? 9 de setembro. Você falou que paga minhas contas, não pagou minha festa. No dia 15 de setembro de 2024, a segunda parcela de 1 milhão de euros. E no dia 15 de fevereiro de 2026, a terceira parcela de mais 1 milhão de euros. Então vamos lá, são 2 milhões de euros. Totalizando, em reais, seriam 25 milhões em luvas. Meu tá? Deus. Sendo 4 milhões de euros, mais ou menos. O que mais? Temos mais ou menos 35 milhões líquidos em produtividade, que são divididas de várias formas. 6,3 milhões variáveis a quantidade de jogos que ele é relacionado. Ele sendo relacionado a 50% dos jogos do Corinthians. Não, que é o mínimo durante que tem que fazer, deveria ser 100% de... Exato, muito recebe louco. 3 milhões. Se ele for convocado 50%, vamos lá. Mesmo que fique só no banco, relacionado, ele ganha... 3 milhões 150 mil. Meu Deus. 60% dos jogos, 1 milhão 575 mil. 70% dos jogos, mais 1 milhão 575 mil. Então, somando aí... 6,3 milhões. Mais 6,3 milhões fora os 25 lá. Que fique claro que eles não são fixos, né? Eles são variáveis, como a participação em gols, que são mais de 6,3 milhões divididos da seguinte forma: 1 milhão 575 mil
para participar de 15 gols, seja marcando ou dando assistência. Mesmo valor ao participar de 20 gols. Mesmo valor ao participar de 25 gols. E mesmo valor ao participar de 30 gols. Ele tem 27 participações. Então, por enquanto, ele já acumulou 4,7 milhões em premiação, que é o valor que a gente está falando aqui há algum tempo, Tá. né, que o Corinthians deve a ele. Mais 3 participações, seja marcando gol ou dando assistência, mais 1.575.000. Tipo, se o José Martínez tivesse feito um gol, faltariam 2. Com o passe dele, sim, exatamente. Por fim, ele pode receber, e vai receber, porque já atingiu essa meta, R$ 4.725.603, com o Corinthians sendo campeão de qualquer competição durante o período que ele está no clube. Ele ganhou o Paulista. Se ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileiro, pouco importa. Ganhar um título. Ganhar pelo menos um título, Tá. 4.700.000. Tá. Totalizando isso tudo, 120 milhões de reais. 120 milhões de reais menos 57 da Esportes da Sorte dá 63 Mas aí milhões. não tem menos, sabe por quê? Porque se o Sport da Sorte não desse pra ele, poderia dar pro Corinthians, o dinheiro do Corinthians. Então não poderia. Não? Esse valor ele estava no contrato também como um gatilho. Tá. Então o Corinthians só poderia acessar esse dinheiro se ele contratasse Um jogador midiático. Tá bom, beleza. Exatamente. Então, pra vocês terem ideia, que situação se encontra o Corinthians. Aí a Gaviões foi fazer uma pressão hoje lá, né? Cafezinho da tarde. O Memphis não tava, né? Não, porque ele não foi viajar. relacionado pro jogo, exatamente. E ele não foi viajar porque ele forçou o terceiro cartão amarelo, empurrando o Fabinho 3 vezes, o que era pra ele ser expulso, não pra tomar o cartão amarelo, diga-se de passagem. Tá bom? O Memphis Depay não ficou à disposição do Corinthians em 50% dos jogos fora de casa nesse ano.